Olá a todos, espero que estejam todos bem e bem agasalhados e aquecidos nesse dia frio. Espero também que estejam animados para mais uma aula. Nós vamos seguir com uma lição nova e nós estamos estudando esse mais a fundo algumas lições no livro de Neemias. E é um livro maravilhoso e hoje a nossa aula vai falar sobre o povo de Jerusalém volta atrás em seus votos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Palavra do Senhor, e nós vamos ler no capítulo 3, só que nós vamos ler a partir do versículo 2 e o 3. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Você pode pausar o vídeo. Se você ainda não lê, você pode pedir ajuda para sua mãe para tentar já acompanhar, né? E depois você pode retornar. Então vamos ler. Ser vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Bem, então vamos começar a nossa lição. Vocês lembram, que os muros do Templo de Jerusalém tinham sido reconstruídos e o Senhor tinha ali alegrado o coração do seu servo e deu força àquele povo, aquele número pequeno, de pessoas que estavam ali para poder reconstruir. E eles tinham se alegrado e eles tinham prometido ao Senhor que a partir daquele momento seria um novo momento para que eles estivessem em obediência ao Senhor, que o recebessem como Senhor de suas vidas, obedeceriam à sua vontade. Mas o que aconteceu? Neemias, ele foi visitar o rei, porque ele tinha prometido que ele retornaria. Ele prometeu isso ao rei e ele teve que retornar. Mas, depois de um tempo, ele voltou a Jerusalém. E ali, imagina ele voltando, pensando em seu coração, em todas as coisas maravilhosas que o Senhor deixou que acontecesse, que ele visse, e que ele participasse ali da reconstrução da casa do Senhor. E ele ali no caminho alegre, esperando ver coisas maravilhosas ali naquela cidade, pessoas com um coração diferente, vivendo uma vida diferente. Mas o que vocês acham que aconteceu quando Neemias retorna à cidade e entra pelos portões e vê o templo do Senhor? Bem, a Bíblia nos conta que quando Neemias chegou lá, existia um sacerdote e ele, o sacerdote Eliasibe, tinha convidado Tobias para morar ali. Vocês lembram quem era Tobias? Tobias era aquele inimigo do povo de Deus que tinha lutado contra a reconstrução da casa do Senhor. E agora esse mesmo homem, o inimigo, estava dentro, num espaço dentro, numa sala bem grande, toda para ele. E essa sala era onde tinha que ficar os mantimentos que serviriam para a alimentação dos servos do Senhor, da casa do Senhor. Então o inimigo tinha entrado ali. Neemias ficou muito decepcionado com tudo aquilo que ele viu. Ficou muito desapontado, muito triste. Ali era a casa do Senhor, isso era uma afronta. Como o inimigo podia estar ali dentro morando? Aquele que não queria que ninguém
se juntasse, o povo de Deus se juntasse para obedecer na lei do Deus verdadeiro. Ele não queria que esse povo voltasse a isso. Então, Neemias ficou muito ofendido. E o que Neemias fez? Colocou para fora o inimigo. Expulsou dali, para que ele não ficasse mais. E nós lemos isso em Neemias 13, no versículo 5. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Então, Neemias, ele expulsou o inimigo de lá e colocou e conversou com o povo para que tudo que era para estar ali naquela sala, para servir de adoração ao Senhor, ao culto ao Senhor, deveria estar, né? E isso ele fez que acontecesse. Bem, ele também perguntou, quando ele chegou lá, outra coisa também, Neemias, ele percebeu que tinha acontecido. Que ele percebeu que não tinha sacerdotes, não tinha os servos do Senhor na casa, tinha poucos. Não tinha o trabalho ali do Senhor. Neemias ficou mais uma vez muito desapontado com o que ele viu. E nós vamos ler agora, mais uma vez, no capítulo 13 de Neemias, no versículo 10. Também entendi que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. E eles tinham, então, agora, que buscar o alimento, porque vocês não viram que quem estava lá na casa, na sala onde deveria estar o alimento, o povo não estava dando alimento para eles. E ali não tinha sacerdote, porque eles não podiam comer. E eles fugiram para suas terras para sobreviverem, para não morrerem de fome, com medo de morrerem de fome. Eles fogem. E nós vimos que, mais uma coisa, o servo do Senhor teve que ver. E vocês acham que acabou por aí? Neemias agora teve uma surpresa boa. Ele chegou no dia do Senhor, que antes era o sábado, e o que ele vê? Ele vê que nesse dia, o dia do Senhor, onde o povo parava para cultuá-lo, para fazer ali todas as ordenanças, as ordens do Senhor, para lembrar quem é esse Deus, Criador de todas as coisas, o seu poder e as suas promessas, para nos lembrar, né, dos nossos pecados. Esse povo tinha que parar nesse tempo que o Senhor separou, um dia muito especial. E o que estava acontecendo ali? Os homens estavam fazendo vendas, vendendo tudo. Um dia de comércio, um dia de se preocupar com as coisas daqui. Neemias olha tudo aquilo acontecendo. Então, nós vamos ler agora, seguir, continuando a ler no capítulo 13, só que nós vamos ler agora o versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figo, e toda a espécie de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado, e protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Que coisa terrível! E nós vemos como isso foi terrível. Isso foi muito ruim para Neemias ver. E outra coisa também, Neemias, observando, pôde perceber. Ele percebeu que havia casamentos com outros povos. E as pessoas
estavam tendo seus filhos e não estavam mais falando na língua hebraica, estavam falando outras línguas. Então as suas mães estavam ensinando sobre outros deuses a essas crianças. Elas não estavam mais ouvindo sobre o único Deus verdadeiro. Elas não estavam mais ouvindo que o Senhor nos mostra que somos pecadores e que Ele haveria de enviar o Salvador, que nós precisamos dele e nos arrepender dos nossos pecados. Essas crianças agora viveriam adorando a qualquer pau, a qualquer pedra. E dentro do templo do Senhor, dentro da cidade, do povo que o Senhor separou para ser dele. Então nós lemos agora no 23 e no 24 do capítulo 13. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Neemias precisou resolver isso e de forma muito firme, ele sempre orando ao Senhor. Ele pediu ao Senhor ajuda e colocou essas coisas para fora do templo e para fora da cidade do Senhor. Então nós vemos que hoje, se você é uma pessoa, se você é um menino, uma menina que realmente ama ao Senhor, que realmente se preocupa com suas leis, que você deseja conhecê-lo, estar perto dele, que nós devemos cuidar dos nossos corações, que nós não devemos ter medo das coisas ruins, das coisas que nesse tempo, né, nós vemos muitas coisas difíceis acontecendo e que nós não devemos temer. O povo ali tinha acabado de passar por uma grande destruição e eles tiveram a oportunidade de ver que o Senhor é quem cuida e aquele momento era um momento de correção. Por isso que tinha acontecido tudo aquilo, porque o povo se distanciou do Senhor. Mas mesmo assim o Senhor traz bênção e reconstrói e manda ali o seu servo. E eles deveriam ter ficado firmes e eles deveriam ter ido buscar ao Senhor por ajuda. Mas eles temiam por tudo aquilo que eles já estavam passando antes, de passar fome. Eles temiam de outros inimigos invadirem e eles passarem por tudo aquilo. Então eles rapidinho, né, colocaram ali um jeito para poder parecer que estava seguro. Colocando Tobias, nós vemos o inimigo dentro. Nós podemos dar lugar para que o inimigo tome espaço em nosso coração, nos nossos desejos, nos dando medo, insegurança, dúvida, nos distraindo para as brincadeiras ou para qualquer outro tipo de coisa. Qual foi a última vez que você pensou no Senhor? Qual foi a última vez, sem ser na escola da manhã, que realmente durante o dia você parou para pensar sobre o que Ele fez, sobre o que Ele está fazendo agora? Então nós devemos nos ocupar estudando a palavra do Senhor. Se ainda não sabemos ler, nós devemos buscar aprender para poder conhecer mais do Senhor. Ouvir quando os nossos pais estão lendo ou pedir. Qual foi a última vez que você pediu para o seu pai? Pai, lê a história para mim, da Esther que eu gosto, ou de Davi. Lê para mim, pai. Lê para mim, mãe. E se ocupar com essas coisas. Nós devemos lembrar que nós precisamos contribuir. Se nós amamos ao Senhor, nós devemos ajudar no que Ele quer que a gente faça. Você pode falar ao seu amigo, entregar um folheto a ele, uma passagem bíblica, comentar com ele sobre o Senhor, para que ele também possa conhecer. Também nós devemos lembrar do dia do Senhor, que agora é no domingo, o dia que Ele ressuscitou.
e que é um dia maravilhoso para que nós possamos lembrar do perdão, da vida eterna, e que esse mundo, por mais que a gente veja coisas difíceis, Ele deixou o seu Espírito para ajudar aqueles que buscaram o perdão e que vão viver uma vida maravilhosa, esperando uma perfeita em Cristo. E uma coisa importante também que nós devemos pensar é sobre as nossas amizades. Aqui nessa lição a gente consegue perceber que a amizade do sacerdote, do sumo sacerdote, foi bem perigosa. Às vezes nós estamos brincando demais com crianças que não conhecem ao Senhor e deixando que as coisas que elas dizem pareça boa para nós. E às vezes são coisas que desagradam ao Senhor, né? Desenhos ou coisas que não agradam ao Senhor. E nós precisamos estar sempre mais perto, os amigos mais íntimos, aqueles que realmente conhecem ao Senhor, aqueles que o amam, né? E assim a gente saber essa diferença. Não que a gente não ande com as outras pessoas, mas as nossas amizades, aqueles com que a gente passa muito tempo, aqueles que amam ao Senhor, precisam estar com outros que também o amam. E assim, quando a gente crescer, a gente vai conviver até se casar com alguém que também o ama, para não ter divisão, como teve aqui no povo, e não conhecerem mais a vontade do Senhor. Seus filhos não conhecerem também. Isso é algo muito triste. Então nós vamos ver que o Senhor, Ele quer que a gente não seja inconstante. Inconstante é não estar certo. E Ele nos diz se somos quentes ou frios. Será que num dia nós queremos servir ao Senhor, nós pensamos sobre as coisas maravilhosas que Ele tem para nos dar? Ou o nosso coração no outro dia já esqueceu de tudo? Às vezes até no mesmo dia. Já esqueci tudo daquilo que eu ouvi na escola da manhã, esqueci o que eu aprendi na palavra do Senhor e eu já volto a brincar, esqueci de tudo. O Senhor quer que a gente seja sinceros. Se o nosso coração não deseja Ele, isso você precisa saber. Para quê? Para que você possa orar ao Senhor de forma verdadeira, sem mentiras, e dizer a Ele: Senhor, eu não tenho sentido e nem me preocupado com o Senhor e nem com as suas coisas. Não tenho pensado que o Senhor prometeu um dia levar todo aquele que te ama para morar com o Senhor. Eu não tenho pensado que o Senhor Jesus é o Salvador. Não tenho pensado nele. Ajuda-me, Senhor, a pensar que haverá um juízo e um momento em que todos nós vamos estar diante do Senhor para dar conta. Então o Senhor diz que não gosta da gente morno. Quando a gente ali está enganado e não sabe aonde está, uma hora quer e a outra hora não. Ele nos pergunta também se estamos dentro ou fora. Nós realmente queremos ao Senhor ou buscamos as coisas de fora, como o sacerdote fez? E Neemias mostrou ali para ele: o mal precisa estar fora. Neemias mostrou que ele estava dentro da vontade do Senhor e que não podia estar junto de outros, e fazia essa separação em seu coração. Neemias via em seu coração que o Senhor tinha dado um grande apreço, que Deus tinha dado apreço, amor a ele sobre as coisas do Senhor, a vontade do Senhor, e que o Salvador tinha o perdoado e o levado a estar dentro da vontade do Senhor. E o Senhor está perguntando para mim, para você, para todos nós: sim ou não? Você quer o Salvador? Sim ou não? Você quer entender a vontade dele? Sim ou não? Todo dia que ouvimos a palavra do Senhor é uma oportunidade para a gente ouvir e também a gente vai responder ao Senhor. Você realmente quer viver como esse povo? Porque você tem ouvido a mensagem. Você quer que
ser mais parecido com Neemias e ter um coração sincero diante de Deus, firme e que ama a sua vontade. Qual é a sua resposta hoje ao Senhor Jesus Cristo? Aquele que sofreu, que pagou o preço dos pecados de todos aqueles que vão até Ele. Nós lemos, tem uma passagem em Mateus 21, que fala sobre um pai que convida 2 filhos para ir trabalhar com ele. Um diz: pai, já estou indo, vou sim, pode contar comigo que eu estou lá. E ele não apareceu. E o outro disse: não, pai, eu não vou, eu não estou ocupado, eu não vou conseguir agora não. Mas depois ele se arrependeu e disse: eu vou até o meu pai. Então nós preferimos, todos nós e o Senhor também, corações sinceros, que vejam o que a gente está pensando e sentindo, e que a gente possa orar ao Senhor por isso. Que a gente não finja querer, sendo que a gente não quer, sendo que o Senhor Jesus está olhando o nosso coração. Neemias, ele sempre estava orando, né? E ele continuou orando ao Senhor para que o povo não ficasse só nas regras e que o templo não tinha poder para transformar os corações. Neemias observou todas essas coisas quando ele voltou, que a obra do Senhor é feita por Ele, pelo seu Santo Espírito, e que nós precisamos clamar ao Senhor. E essa é a nossa oração para cada um de vocês, que vocês possam buscar verdadeiramente ao Senhor e que Ele vai trazer essa transformação, essa verdade dentro de vocês, e vocês vão amá-lo de todo o coração e vão querer servi-lo para a honra e para a glória dele. Amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos abrir os nossos cenários, se vocês estiverem aí, ou vamos seguir. E prestem atenção na letra deste hino maravilhoso, o hino de número 49 dos adultos.